Esse exercício que pediram aqui, o pessoal do noturno lá pediu para eu fazer é o seguinte. Aqui eu tenho um gráfico Esse gráfico é o gráfico da função f de x igual a 250 menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 10. O exercício pede a área abaixo da curva desse gráfico. A área abaixo da curva desse gráfico está aqui, ó. Aqui está o 250. No intervalo de 0 até 50. Ele fala que tem que ser no intervalo onde o x vai de 0 até 50. Esse pedaço aqui. E pede para você fazer essa divisão em subintervalos de comprimento 10. Em subintervalos de comprimento 10 é você criar retângulos com intervalozinhos de 10. Eu não consigo calcular, moçada, a área abaixo dessa figura, da curva, porque ela é uma curva irregular. Ela não é um quadrado, ela não é um retângulo, um losango que tem uma fórmula pronta. Então, como ela não tem uma fórmula pronta, dividir em retângulos e somar cada um desses retângulos me dá uma aproximação da área total abaixo da curva. O porquê dividir em retângulos? Porque retângulos eu consigo descobrir a fórmula fazendo base vezes altura. Eu consigo chegar nesse resultado. Se eu for dividir o 0 até 50 em intervalos de 10, eu vou ter aqui um intervalo de 10, mais um intervalo de 10 eu vou parar no 20, mais um intervalo de 10 eu paro no 30, e mais um intervalo de 10 eu paro no 40, e depois eu paro no 50. Agora a gente vai dividir isso. Para fazer esses retângulos aqui, existem vários métodos. Pode ser por excesso, pode ser pelo ponto final. O mais utilizado é pelo ponto médio. Então, ó, retângulo. Cada parte de baixo vai de 0 até 10. Então, esse intervalozinho vale 10 centímetros. Só que eu posso dividi-lo em 5, pegar a metade desse intervalo e fazer a altura dele, ó. E subir essa altura até o ponto da curva. Se eu subir até o ponto da curva, eu tenho uma estimativa para esse retângulo. Então, vocês podem observar quem é esse retângulo aqui, ó. É um retângulo de base 5, porque eu peguei o ponto médio. E a altura dele é quando o meu x vale 5. Para saber essa altura, é só você vir aqui no x e pôr 5. Ó. O primeiro retângulo vai ficar... A função no ponto 5 vai ficar 250 menos 5 ao quadrado dividido por 10. Isso vai dar 25 dividido por 10. E 25 dividido por 10 vai ser 250 menos 2,5. Então, esse pedacinho no ponto 5 é 247,5. Então, para o primeiro retângulo, eu tenho esse pedaço. E se vocês observarem quando eu peguei o ponto médio dessa figura, ela é igual a esse ponto médio aqui, ó. Vamos fazer a aproximação. Vou subir, porque eu quero dividir em intervalos de 10. Ó, vou bater aqui na função, ó, e vou fazer esse retângulo aqui. Então, o que eu quero que vocês observem é que, na verdade, eu tenho aqui um outro retângulo, também de base 5, e a altura dele é a minha função no ponto 5. A minha função no ponto 5 vale 247,5. Então, para esse primeiro retângulo que eu fiz aqui para vocês, ó, esse primeiro cara, ele tem a base valendo 10 centímetros, a altura dele vale 247,5,
Isso vai dar 2.475 centímetros quadrados. Então, olha para o segundo retângulo. Vamos ver para quem não entendeu. Vamos pegar aqui, vamos pegar a metade. Isso é uma técnica da metade, de você pegar o ponto médio. Leva essa metade até o ponto da curva, leva ela até na curva. Levando ela até na curva, eu vou bater aqui. Maravilha! Agora vamos fazer o nosso retângulo. Nosso retângulo vai fazer isso, ó. Ele vai ter uma base de 10 centímetros, porque eu estou dividindo em 5 retângulos. Então, esse agora é o meu segundo retângulo, ó. É uma aproximação por excesso, porque ó, isso aqui fica para fora, para dentro. Eu não estou contando esse pedaço e esse pedacinho está ficando para fora. E quando eu faço isso pelo ponto médio, esse pedaço que ficou para dentro compensa esse pedacinho que ficou para fora. Então eu chego bem próximo da minha aproximação verdadeira, real dessa figura. Então, pelo segundo retângulo, eu tenho a base que vai de 10 a 20, que é 10. E a altura desse segundo retângulo é a minha função no ponto médio, no 15. Para você saber a sua função no ponto médio no 15, é só você ir lá no x e pôr 15. 15 ao quadrado, 225. 225 dividido por 10 vai dar 22,5. 250 menos 22,5 dá 227,5. Então, eu tenho essa função aqui, ó. Multiplica isso por 10, dá 2.275 centímetros quadrados. Olha que bacana. Agora eu vou fazer o terceiro triângulo. Eu pego bem o ponto médio aqui. Vamos pegar aqui agora de laranja. O ponto médio entre o 20 e o 30 é o 25. Eu pego o 25, carrego ele até na nossa função, aonde a gente precisa, que é esse ponto aqui. Quando eu chego lá na função, ó, carreguei na função. Agora eu vou fazer o retângulo. Ó. O retângulo meu vai ficar de 20 até 30. E é isso que vocês precisam tomar cuidado. Ó. Esse pedacinho que eu estou mostrando aqui com o mouse não está sendo contado. Está dentro, tá abaixo da curva. Esse pedacinho está fora da curva. É como se um pedaço fora compensasse o que tivesse dentro. Então eu estou pegando uma aproximação bacana. Quem é esse meu retângulo aqui? Ó? Esse meu retângulo é um retângulo de base 10, porque vai do 20 ao 30. E a altura é a função no ponto 25. Então, eu vou vir aqui no lugar do x e vou pôr 25. Então, vai ficar 250 menos, abre parênteses, 25 ao quadrado, dividido por 10, fecha parênteses. Dá 187,50. Multiplica por 10, dá 1.875 centímetros quadrados. Agora, o quarto intervalo vai de 30 até 40. A metade de 30 até 40 a gente sabe que é 35, então eu vou colocar aqui o 35. Vou pegar esse 35 e eu vou carregá-lo até a função, até essa curva amarela. Se eu carregar até a curva amarela, está aqui o ponto que eu quero. Agora eu vou fazer aqui o retângulo. Ó. O retângulo faz isso. Agora vamos conversar com o exercício. Quem que é esse nosso quarto retângulo, né? O quarto retângulo é esse cara aqui. Quem que é esse cara? Esse cara é um retângulo que tem uma base de 10 centímetros, porque ele vai do 30 até o 40.
E ele tem uma altura no ponto médio. A gente está escolhendo sempre o ponto médio, por isso que a gente está carregando ele na função. O ponto médio, essa altura, é a minha função no ponto x igual a 35. Então eu venho aqui na função, no x, e vejo no ponto 35. Fica 250 menos, abre parênteses, 35 ao quadrado, dividido por 10, fecha parênteses, dá 127,50. Multiplicando isso por 10, dá 1.275 centímetros quadrados. Por último, o quinto retângulo também tem base 10. Se você pega o ponto médio, você tem o 45. Se você carrega o 45 até o ponto médio, se você carrega ele até na nossa curva amarela, você tem esse ponto. Aqui você forma a figura, ó. E aí você passa a ter o último retângulo seu. Quem que é o nosso último retângulo? É esse cara aqui, ó. Esse cara, conforme você pode observar, ele tem um comprimento de 10 centímetros. Na curva aqui, ó, que é essa altura, é a função no ponto 45. Então, se eu for lá no x e colocar 45, fica 250 menos 45 ao quadrado dividido por 10. Isso dá 47,5, que vai dar 475 centímetros quadrados. Então, quem que é a área total? É a soma de todos esses retângulos. 2.475 mais 2.275 mais 1.875 mais 1.275 e mais os 475. A nossa área aqui aproximada é 8.375 centímetros quadrados. Eu aproximei ela através de retângulos, sempre pegando o ponto médio, que é a nossa aproximação melhor, é a que chega mais próximo. Esses pedacinhos que ficam de fora, na verdade, falam que a área é estimada, porque na verdade eu não estou totalmente abaixo da curva. Quem me dá a área total abaixo dessa curva é a integral dessa função aqui, ó, que a gente vai aprender, vocês vão aprender depois.